Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe nesta sexta-feira. Estamos chegando ao final de mais uma semana. Hoje é dia 12 de abril, são 6 horas da manhã. E que o Senhor hoje derrame sobre a tua vida, sobre a tua casa, das suas bênçãos, bênçãos abundantes, em nome de Jesus Cristo. Amém? Quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia na segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso de número 12. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer por esta manhã. E te pedimos, Pai, dá-nos do teu Espírito para compreendermos a tua palavra, praticarmos a tua palavra e agradarmos o Senhor, andando nos teus caminhos. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. É uma alegria estar aqui com vocês. E nós vamos ler agora, então, aqui, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 12, onde aqui está na epígrafe dizendo assim: o apóstolo dá os motivos por que escreveu esta carta. Ontem nós falamos um pouco desse contexto, desta preocupação do apóstolo Pedro com os falsos profetas que estavam introduzindo heresias na igreja. E aqui, amados, ele vai agora descrever alguns dos motivos pela qual ele escreve essa epístola. Porque ele escreve, um dos motivos é para desmascarar, para frustrar esta invasão que estava acontecendo na igreja, dessas heresias trazidas por falsos mestres, por falsos profetas. Também, amados, ele vai instruir os cristãos de como se defender das mentiras. E nisso tem uma história interessante que eu quero te contar. Alguns anos atrás eu ouvi uma história de um funcionário do governo americano. Esse homem, então, ele tinha o papel de identificar as notas falsas de dólar. A pessoa que foi entrevistá-lo perguntou para ele: como que você identifica uma nota falsa? Quando essa pessoa fez essa pergunta, ela esperava que ele dissesse assim: olha, eu identifico uma nota falsa olhando isso, vendo aquilo, percebendo esse detalhe, olhando se está faltando isso, enfim. Ele esperava alguns pontos, mas a resposta dele foi bem mais simples. Ele disse assim: eu sei quando uma nota é falsa porque eu conheço a verdadeira. Amados, e é isso que Pedro está dizendo aqui. Nós fomos instruídos na palavra de Deus, nós conhecemos a verdade. Então Pedro vai mostrar que o conhecimento da palavra é a melhor maneira para combater o falso ensino, a heresia, os falsos mestres, os falsos profetas. Aqui também Pedro vai dar uma ênfase com relação ao caráter do cristão. Inclusive, ele, ao invés de mostrar ou falar das heresias, ele fala do caráter imoral dos falsos mestres, dos falsos profetas, mostrando que pelos frutos nós vamos conhecer quem é de Deus e quem não é, pelos frutos que eles produzem. Então Pedro ele vai trazer nessa epístola algumas orientações para nós, inclusive mostrando que a palavra de Deus, tanto o Antigo Testamento quanto os escritos apostólicos, eles são inspirados pelo Espírito Santo. Eles não são escritos pela vontade do homem. Então aqui a partir do versículo 12 que nós vamos ler agora, Pedro começa falando com os cristãos que estavam dispersos. Por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Pedro está dizendo: olha, vocês já conhecem a palavra de Deus, vocês já conhecem a verdade, mas é importante eu repeti-las. É importante que ela seja ensinada e repetida, porque quanto mais nós conhecemos a verdade, mais difícil será de sermos enganados. Ainda que esta mentira, que esta heresia seja, como muitas vezes acontece, muito sutil. Muito sutil. Então, Pedro está dizendo: olha, eu vou sempre lembrá-los a respeito desta verdade que vocês já ouviram, que vocês já conhecem, que está presente convosco e que, inclusive, vocês já foram confirmados nela. Versículo 13: também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo. O que é o tabernáculo? É o corpo. Porque nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Despertar-vos com essas lembranças. Lembranças do quê? Do que é a verdade.
o conhecimento da verdade, que já havia sido implantada no coração deles. Mas Pedro está dizendo aqui como é importante nós lembrarmos e repetirmos sempre a verdade, incansavelmente. Versículo 14. Certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo. Você já sabe, o tabernáculo é o corpo. Então Pedro está falando aqui da sua morte, como efetivamente o Senhor Jesus Cristo me revelou. Isso Jesus revela para Pedro lá em João, depois você pode olhar, João capítulo 21, verso 18 e 19, João ele fala sobre a morte de Pedro. Versículo 15. Mas de minha parte, veja, Pedro aqui já deveria ter em torno de 70 anos, ele estava preso, prestes inclusive a ser martirizado por Nero, tá? Mas de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Amados, como é importante nós guardarmos a verdade no nosso coração. Nós preservarmos a palavra de Deus pura, sem nenhuma, sabe, sem nenhum ensino humano, nenhuma contaminação, mas a palavra de Deus pura, verdadeira, nós conservarmos ela, nós lembrarmos dela, nós andarmos neste conhecimento e vivermos, porque a palavra de Deus ela não é só para ser conhecida. Quando nós falamos do conhecimento, nós falamos também da prática da palavra, porque somente quem pratica a palavra é que tem experiência, e só quem tem experiência é que tem o verdadeiro conhecimento. Amém? Versículo 16. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Você sabe que essa era a acusação dos falsos mestres. Os falsos mestres estavam acusando Pedro e ridicularizando, em primeiro lugar, Pedro, dizendo que a segunda vinda de Cristo era uma fábula inventada por Pedro. Que tudo que Pedro ensinava, os seus ensinos, eram fábulas, eram mitos engenhosamente inventadas. E elas tinham um objetivo, que as pessoas seguissem Pedro. Era isso que os falsos mestres e profetas acusavam Pedro, de que tudo que ele falava tinha o objetivo de fazer com que as pessoas o seguissem, para que, seguindo Pedro, Pedro tivesse prestígio, e tendo prestígio, ele alcançasse também as riquezas daquelas pessoas. Então, amados, aqueles falsos mestres, falsos profetas, com as suas fábulas engenhosamente inventadas, elas acusavam Pedro daquilo que eles faziam. Porque, amados, nós não podemos esquecer que Pedro era uma testemunha ocular do Senhor Jesus Cristo. Pedro andou com Jesus Cristo. E ele fala sobre isso aqui, dizendo, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Amados, entenda que filho significa essência. Jesus era filho de Deus, era Deus, falando da divindade de Deus. E Pedro está dizendo aqui, olha, eu fui testemunha ocular junto com Pedro, Tiago, João e outros apóstolos das curas que Jesus realizou, dos milagres que Jesus fez. Eu fui testemunha ocular da sua prisão, da sua crucificação, da sua morte, do seu sepultamento e da sua ressurreição. Eu vi o Senhor Jesus Cristo subir aos céus. Amados, ele ainda, no versículo 18, complementa dizendo, ora, esta voz vinda dos céus, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro está dizendo, eu fui testemunha ocular do Monte da Transfiguração, quando Jesus foi transfigurado e as suas vestes ficaram resplandecentes, alvas, e junto dele apareceu Moisés e Elias. Então Pedro está dizendo e contando toda a sua experiência, tudo que ele viveu com o Senhor Jesus. Amados, tudo que Jesus viu, tudo que Pedro viu, tudo que Jesus fez, foi uma prévia nesse ministério terreno de Jesus, daquilo que vai ser estabelecido na terra na segunda vinda dele.
Então Pedro, preocupado com a igreja, preocupado com os cristãos, está dizendo: guardem a verdade, não deixe essa verdade ser contaminada por esses falsos mestres, por esses falsos profetas. Em nome de Jesus. E ele continua no versículo 19: temos assim, e aqui no versículo 19 tem uma verdade extraordinária, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Sabe o que Pedro está dizendo? Lembra da palavra profética dos escritos do Antigo Testamento que apontam para Jesus. Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento. E ele está dizendo algo aqui muito importante, a palavra profética, as escrituras. O Antigo Testamento, ele deve estar acima das experiências pessoais. Amém? A minha experiência pessoal nunca pode ir contra o que a palavra de Deus diz, contra o que a palavra de Deus ensina. E a palavra de Deus ensina que Jesus voltará uma segunda vez. Então é isso que Pedro está ensinando. Amados, a palavra de Deus, tudo que nós falarmos, tudo que nós dissermos, deve ser como aqueles cristãos bereanos, deve ser confirmado na palavra de Deus. Nunca pode ser contra a palavra de Deus, senão não procede do Senhor. Amém? A palavra de Deus é confiável e ela aponta para Cristo. E ela aponta para Cristo, aponta para a sua morte, aponta para a sua ressurreição e aponta para a sua segunda vinda. E quem disser algo diferente disso é mentiroso. Amém? Então, nós combatemos, amados, o falso ensino conhecendo as Escrituras. E ele então diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Olha como é importante, ela é como uma luz que brilha nas trevas. A palavra de Deus diz, o salmista diz: luz para o meu caminho é a tua palavra, luz para os meus pés é a tua palavra. Amém? Para eu saber para onde eu estou indo, para eu não ser enganado. Amados, para que não me seja tirada, roubada a coroa da vida, a coroa da salvação. Porque por não conhecer a palavra, foi enganado com falsas heresias, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Ele está dizendo algo aqui extraordinário, que a palavra de Deus, as escrituras, ela é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie. Quando que o dia vai clarear e esta estrela da alva vai nascer? Na segunda vinda de Cristo. Quando então tudo se completará. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia, olha ele falando das profecias da palavra de Deus, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito de Deus. Amém? Glória a Deus. Então nós estamos começando agora a aprender um pouquinho, conhecer um pouquinho do motivo da segunda epístola de Pedro. Amém? Vamos orar agora em nome de Jesus. Acompanhe comigo em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta manhã. Queremos te dar toda a honra e toda a glória, todo o louvor. Queremos pedir a Deus a tua bênção, a tua graça, em nome de Jesus Cristo. Queremos pedir a Deus que o Senhor nos abençoe. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados. E nós te pedimos nesse dia, Senhor, dá-nos fome e sede da tua palavra, para te conhecermos a tua vontade cada vez mais, termos o conhecimento da tua palavra para não sermos enganados, em nome de Jesus Cristo. Nós pedimos também, Senhor, que o Senhor nos abençoe com o teu Espírito, que o Senhor abençoe as nossas casas, as nossas famílias. Que esse dia, Senhor, seja um dia de paz, um dia onde o Senhor abençoe também toda a obra das nossas mãos para que prospere, em nome de Jesus. Cobre as nossas vidas com o sangue de Jesus, dos nossos amados, e dá ordem aos teus anjos para nos guardar e nos proteger. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe.